Muito boa tarde a todas e a todos que estão nos assistindo. Espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda live de divulgação do Vestibular Unesp. Hoje eu estou com duas convidadas muito especiais. Hoje a gente vai conversar com a Nádia Carina e com a Amanda Bezerra. E eu sou a Beatriz Riso, não sei se vocês lembram. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre permanência estudantil, um pouquinho sobre os cursos de graduação, um pouquinho sobre como é sair da sua cidade, morar numa república. Enfim, a gente está aberto a questões e eu tenho certeza que vai ser muito bacana. A gente vai conseguir interagir de uma forma bem legal para tirar todas as suas dúvidas a respeito do vestibular e da própria universidade da Unesp. Então tá, vamos às apresentações. Hoje a gente está aqui com a Nádia. A Nádia, ela é de Araraquara e ela é mesmo de Araraquara. Ela nasceu, morou, viveu lá a vida toda. E a Nádia, ela faz administração pública, ela é bolsista do Grupo PET e ela é pesquisadora. E também estamos com a Amanda. A Amanda, ela mora em São Vicente, que é onde ela faz ciências biológicas, ela faz bacharelado com enfoque em biologia marinha, só que ela é do Guarujá, então ela se mudou para São Vicente para cursar, e ela também é bolsista do Grupo PET. Eu tenho certeza que essas duas meninas mulheres têm muita coisa em comum, assim como elas têm coisas em comum comigo. Mas o que eu gostaria de salientar aqui sobre uma coisa importantíssima que elas têm em comum, que é que elas são do grupo PET. Não sei se vocês já ouviram falar no grupo PET, mas eu fiquei sabendo recentemente, pesquisando sobre o grupo PET, que a Unesp é a que mais tem grupos PET, a instituição que mais tem grupos PET. São 45 grupos PET. E o que é isso? PET é a sigla para Programa de Educação Tutorial. E o que faz esse programa? Ele é um programa que ele estimula os alunos a atividades e projetos de pesquisa, ensino e extensão. Então, eles unem essa tríade universitária, que a gente chama de tríade universitária, que é a pesquisa, o ensino e a extensão, que é uma coisa que a Unesp dá muita importância, né? Então, o Grupo PET, ele é muito importante, ele atua de um jeito muito presente dentro dos campi universitários, e hoje elas vão falar um pouquinho sobre como foi a vivência delas, sobre como é estar no PET, sobre, enfim, o mundo universitário que elas vivem, já que uma é do campus de Araraquara, lá no interior de São Paulo, e uma é do litoral, em São Vicente. Então, meninas, vamos conversar um pouquinho. Vamos por ordem alfabética? Tudo bem para vocês? Pode ser? Tudo bem. Então tá bom. Tranquilo. Amanda, pode começar, por favor. Fica à vontade. Bom, eu sou a Amanda, eu sou petiana do Grupo de Ciências Biológicas do Litoral, estou no terceiro ano da graduação já, bacharel. Eu entrei na universidade em 2018. Eu fiz um ano de cursinho em Santos, fiz 2017 inteiro de cursinho. Estudei a vida toda em escola particular, então minha história, minha trajetória é um pouco diferente da Nádia. Eu sempre, não, nem sempre quis fazer biologia, caí em biologia, mas nem sempre quis fazer biologia. No último ano, no cursinho, eu fiquei bem pensando se eu fazia isso ou não da minha vida. Caí no campus de São Vicente por ser mais perto de casa mesmo. Não pensei muito em relação em relação ao que eu ia fazer na biologia, mas sim o campus mesmo, a proximidade. E, bom, basicamente é isso, assim, eu estou no terceiro ano, também dei aula no cursinho universitário da faculdade por 2 anos, dei aula de inglês, e é isso, gente. Não sei mais o que falar de mim. Nádia, quer falar alguma coisinha? Vamos lá? Tá, eu vou me apresentar assim de forma bem resumida. Meu nome é Nádia, eu sou de Araraquara, mas eu nasci lá em Recife, Pernambuco. Eu vim para cá muito nova, então basicamente eu sou araraquarense já. Entrei também na universidade em 2018, com 17 anos. Eu sou estudante do terceiro ano de administração pública pela Faculdade de Ciências e Letras, Unesp Araraquara. Sou integrante bolsista do grupo PET,
faço parte do centro acadêmico do meu curso, o CAAP, e também sou pesquisadora de violência contra a mulher. Olha só, que legal, né? A gente tem dois perfis diferentes aqui. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana, que a gente pode conversar sobre as mesmas coisas, mas com visões diferentes. Então, eu quero falar um pouquinho sobre mim, porque na live passada eu não falei. Então, o meu nome é Beatriz Riso, hoje em dia, sou divulgadora científica, eu faço ciências biológicas com ênfase em nada, né? Na verdade, eu faço licenciatura, e eu estou no meu quarto ano, se a pandemia me ajudar, eu me formo no final de 2021, e eu faço iniciação científica desde o início da faculdade, desde 2017, então são muitos anos mexendo com pesquisa. Fui integrante do grupo PET por um mês. Infelizmente, a vida, né? Vida pessoal, aconteceram muitas coisas e daí eu tive que sair, mas é um programa incrível. Também fiz parte de um programa chamado de Núcleo de Ensino e fui bolsista no Núcleo de Ensino também, assim como sou bolsista de iniciação científica. Eu dava aula para pessoas com deficiências visuais, eu dava aula sobre botânica no Lar das Moças Cegas, em Santos. O que mais? Tanta coisa, gente. É muita coisa que a gente passa pela universidade que a gente não se dá conta. Quando a gente coloca no papel, a gente fala, caramba, é muita coisa. Isso a gente percebe que a universidade, na verdade, ela não é só um centro de ensino. Ela é muito mais do que isso, sabe? Ela é um centro de experiência. Ela é um centro de experiência sociocultural, de conhecer outras pessoas, de conhecer outras realidades e de muito aprendizado, com certeza. Bom, então, eu queria perguntar para a Amanda, já que a gente está fazendo em ordem alfabética, por que ciências biológicas, Amanda? Você falou que você está no campus do Litoral Paulista pela proximidade, mas você queria fazer biologia marinha? Eu nunca quis fazer biologia marinha. Na verdade, eu lembro do ensino médio, quando eu pensava em fazer biologia, a última coisa que eu queria fazer era fazer biologia marinha. Eu só percebi que eu estava fazendo biologia marinha quando eu entrei na faculdade. Mesmo vendo a grade, eu falei, tipo assim, é biologia marinha, mas assim, os 3 anos eu vou passar vendo biologia, né? Só o último ano é biologia marinha. Só que me enganei. Assim, na verdade, quando eu era criança, eu queria veterinária. Aí, né, quem, quando criança, não quer fazer veterinária, basicamente? Nossa, eu gosto de bichinhos, vou fazer o quê? Veterinária. Aí no ensino médio eu fiquei assim na dúvida, passou um tempo que eu não sabia o que queria fazer, depois pensei, acho que eu vou fazer ou biomedicina ou biologia. Eu odeio química, então falei, não quero fazer biomedicina, porque vai ter muito mais química do que biologia, então vou fazer biologia. E aí escolhi São Vicente pela proximidade, mesmo nunca querendo ter feito biologia marinha, mas eu simplesmente me apaixonei pela biologia marinha. Eu não sei o que eu estaria fazendo hoje se não fosse biologia marinha. Eu acho que eu não consigo imaginar fazendo outra coisa, na verdade. Cara, que engraçado, né? E quando eu fiz cursinho também. Eu saí de ensino médio, eu fazia o ensino médio numa escola particular de bairro, e aí eu falei, não, eu quero fazer medicina, quero ser médica. E aí, sabe, né? Quando você quer fazer medicina, é uma pressão, tudo tem uma pressão. Todo curso que você escolher vai existir uma pressão, é normal. Mas medicina, sabe, são muitas pessoas por vaga. É uma coisa que não vou passar, vou ter que passar anos no cursinho. Só que eu não queria clinicar, e daí eu falei, quero mexer só com pesquisa mesmo, e aí eu acabei indo para biologia, e daí eu prestei o Nesp em 2015 para 2016 para bacharelado. E eu também tinha eu pensava assim, falava, não, biologia marinha só no último ano, tá tudo bem. E aí, quando eu entrei, eu não passei esse ano, eu entrei no ano seguinte para a licenciatura, e aí eu falei, cara, graças a Deus, porque eu não consigo, as aulas de zoologia, eu pego os bichos na mão, eu fico, meu Deus do céu, enfim, foi uma coisa que eu queria muito ter passado, fiquei muito chateada em não ter passado no bacharel, mas eu fiquei muito feliz quando eu passei na licenciatura, e daí eu me apaixonei pela licenciatura. Realmente, a gente, às vezes, não sabe que a gente vai gostar de uma coisa e a gente
acaba se apaixonando perdidamente. Eu não me vejo fazendo outra coisa hoje, além de lecionar, além de ser professora. Então, assim, às vezes vale a pena a tentativa. Nádia, sua vez. Bom, eu sou a exceção aqui, eu fui para a área de humanas aplicada. Uma coisa que eu sabia que eu não queria era exatas. Biológicas não me atraía também muito, mas o que me, me chamava mais atenção, de fato, era de humanas. Então, vou falar um pouco da trajetória para responder essa sua pergunta, Beatriz. Eu vivo em um bairro periférico aqui de Araraquara, então eu sou de Araraquara e curso em Araraquara. E no terceiro ano do ensino médio, como todo mundo, eu estava muito desesperada com toda essa pressão que tem, de fato, nos vestibulandos e em passar em alguma faculdade. Mas a minha meta era cursar uma faculdade privada, porque pela minha experiência, passar na universidade pública era a exceção da exceção. Na minha concepção, se fosse acontecer, seria algo que demoraria anos. Tanto que na escola pública que eu estudava, mesmo o ensino sendo algo muito bom comparado com outras escolas públicas de Araraquara, muito por ser uma escola de ensino integral, só tinha uma aluna desde que a escola iniciou as suas atividades, assim, uns 5 anos, eu acho, que tinha passado em universidade pública, e era justamente a Unesp. E agora, fazendo um parênteses bem grande aqui, tinha também a questão de que muitas pessoas não sabiam da existência da universidade pública de qualidade. Muita gente foi conhecer no último ano, muito também por conta dos projetos que vêm até a escola. O PET, por exemplo, o PET de Araraquara, de Administração Pública, tem um projeto que se chama PET na Escola, que eles vão nas escolas e falam sobre a universidade pública, e ele chegou na minha escola para falar sobre a Unesp. E eu falei assim, nossa, eu quero ser essas pessoas quando que eu sair da universidade, eu quero fazer isso. Mas eu sabia que era muito difícil, e eu fui fazer a prova sem estima nenhuma, porque de fato era algo muito difícil, exceção da exceção para mim. Então, não era algo que eu tinha ideia. O meu ideal seria cursar uma faculdade privada quando sair da universidade. Eu passei na primeira fase, incrédula ainda, porque essa ideia de que era algo muito difícil ainda estava na minha cabeça. E durante esse período também, né, de prestar para a Unesp, eu prestei para outras universidades privadas, porque de fato era o que que eu pensava que ia fazer ao sair da universidade. E quando que eu passei na segunda fase também, eu ainda não acreditei que tinha passado na Unesp, eu só acreditei quando que de fato eu fui fazer a matrícula. E tudo isso é muito importante para falar que a inserção na universidade pública é algo de fato difícil e que custa muito do tempo. E que às vezes a gente não vai acreditar, assim como que eu não acreditava, mas a Unesp ela tem a característica de ser bem democrática, inclusiva, acolhedora na seleção. Isso é muito bom, né? Ter uma universidade popular que permite o acesso a pessoas de classes mais baixas, porque 50% das vagas são para pessoas de escolas públicas, e normalmente essas pessoas também se incluem nas classes mais baixas. Também dá oportunidade a pessoas de ensino público, como que eu falei, a negros. A universidade, a gente tem que falar que são, sim, né, lugares de elite. Então, quando uma universidade do porte da Unesp ela dá essa abertura, a gente tem que se agarrar a isso, né? Quando que ela permite a ascensão dessas pessoas, a gente precisa defender uma universidade pública de qualidade como a Unesp. E sobre a escolha do curso, eu sempre gostei muito de Direito e Política, e o curso de Administração Pública, ele tem foco nessas 3 principais áreas. Direito, porque aqui eu vou falar mais sobre o curso. O administrador público, ele só pode fazer aquilo que a lei permite. A gente tem a matéria de direito administrativo,
que é um dos pilares da nossa carreira, que é diferente da atuação do administrador de uma empresa privada, que ele pode fazer tudo, ao menos que a lei proíba. A gente também tem o segundo núcleo, que é de finanças públicas, que esse núcleo eu não gosto muito, que aí engloba a questão de orçamento, planejamento, etc. E o outro núcleo, que é política, que eu gosto bastante, né? Foi por isso que eu entrei, porque a administração pública tem esse foco de atuar no setor público. Falei bastante, mas acho que assim resumi bem. Você pode falar que a universidade, que a Unesp, deu uma mudada na sua vida. Bom, as possibilidades que a gente tem entrando na universidade pública são inúmeras, né? A gente poderia ficar aqui horas falando e ainda ia ter coisa para falar. E eu sempre me preocupo em falar que a universidade, se ser vestibulando é difícil, ser universitário também é muito difícil. A gente não pode criar uma utopia que vai ser muito fácil quando a gente entrar na universidade. E eu gosto muito de falar também da questão da permanência estudantil das universidades públicas, né? Que aqui na Unesp a gente tem, em Araraquara, aqui trazendo a minha experiência, eu acho relevante falar da permanência estudantil porque eu considero uma pauta muito importante, né? Para os estudantes de vulnerabilidade socioeconômica, como no meu caso, há a possibilidade do auxílio de permanência, mas não é nada garantido porque existe, claro, um processo de seleção, porque tem um número de vagas limitados. Esse auxílio da Unesp, ele é garantido por 12 meses aos aprovados nessa seleção e ajuda muito aos estudantes com vulnerabilidade socioeconômica. Isso que permitiu muito da minha permanência na universidade. A universidade pública, como que a Beatriz falou, ela trabalha sob o tripé ensino, pesquisa e extensão. E isso proporciona uma experiência mais completa e profunda, né? Isso é o fator que torna a universidade pública tão boa. Deixa as pessoas mais capacitadas, né? É uma formação que desenvolve muito melhor o estudante. Aqui na Unesp de Araraquara, eu tenho a pesquisa individual, então pegando essa parte do tripé, pesquisa junto com um grupo de pesquisas sobre violência contra a mulher, eu analiso na perspectiva da administração pública. Existe a possibilidade de ter bolsa, então se você quer ser pesquisador ou estudar um tema mais profundamente, a universidade pública proporciona isso. Outra coisa também que eu consegui dentro da Unesp é fazer parte do CAAP, que é o Centro Acadêmico de Administração Pública, um órgão que representa os estudantes. No CA, a gente tem a possibilidade de realizar integração entre os alunos e também defender os interesses dos estudantes. E, por fim, né, para não ficar falando muito aqui, tem o PET, que a Beatriz já pontuou muito bem. A gente trabalha sobre essa perspectiva de indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão de forma horizontal, com a tutoria de um professor ou uma professora. Então, o PET ele desempenha um papel muito importante na valorização da universidade, realizando as atividades de qualidade sobre esse tripé. E, inclusive, foi o PET que possibilitou eu e a Amanda estar aqui hoje. Eu acho muito importante participar de projetos como esses, porque deixa toda a nossa trajetória mais rica e possibilita o crescimento pessoal e profissional. O PET ele gera uma melhor formação e qualificação, tanto profissional quanto pessoal, né, ao petiano. Então, não só ao petiano, mas todo mundo que participa das atividades do PET sempre sai com uma coisinha ou muitas coisinhas a mais desse evento. É como se fosse uma formação mais humanizada, sabe? Se sai da universidade com um olhar super diferente sobre você, sobre a sociedade, enfim, sobre a universidade.
E o pet é bastante especial, gente. Se eu fosse vocês, eu daria uma olhada no grupo pet. E eu acho importante, você falou sobre ser difícil. Quando a gente é vestibulando, a gente vê uma dificuldade muito grande de entrar, né? E realmente é muito difícil. É sempre muito difícil. Não importa o que você escolher, vai ser difícil, porque demanda muita energia. E aí a gente entra na faculdade, a gente passa, a gente fala, pronto, acabou, tá tudo bem. E não, sabe, isso é uma ilusão. A dificuldade, ela é óbvio que ela não vai continuar porque você escolheu uma coisa, então muitas das disciplinas serão muito prazerosas. Você vai ter aquele ambiente universitário que é muito diferente do ambiente da escola, ou então do ambiente do cursinho, é completamente diferente. Você vai estar com pessoas que gostam das mesmas coisas que você gosta. E isso é muito positivo. Mas não dá para falar que não vai ser difícil. Tudo que demanda energia é difícil. Então, mas é uma dificuldade que vale a pena, é uma dificuldade que vai te formar. Então, faz parte, gente, faz parte. Vai ter dias que você vai se debruçar nos livros e vão ter dias que não. Então, é, altos e baixos, é a vida, como a vida, né? Amanda, vamos contar um pouquinho como é que foi, como é que a universidade mudou sua vida? Nossa, a Unesp, ela fez a minha vida ficar muito melhor, assim. Eu não estava numa fase legal antes de entrar na Unesp. E quando eu entrei, a única coisa que eu pensava era, nossa, eu preciso de amigos. Nossa, eu preciso me sentir pertencente a um lugar de novo. Eu preciso me sentir acolhida. E a Unesp, ela me trouxe isso. Ela me trouxe acolhimento. Eu sinto que pelo CLP, que é o campus do Litoral Paulista, que é onde estudo, por ser um campus menor, a gente acaba conhecendo muito mais as pessoas. A Unesp em si, ela já é muito acolhedora, mas por eu estar num campus tão pequeno, que eu só tenho uma turma de bacharel e uma turma de licenciatura por ano. Então a gente conhece muita gente, a gente fica próximo de muita gente. Isso foi muito importante para mim. Foi importante demais, assim. E não só nesse aspecto de me sentir acolhida, me sentir pertencente a um lugar, assim, também foi a questão de desenvolvimento pessoal mesmo, assim, de lidar com certas questões, desenvolvimento, entender o que eu quero fazer para minha vida, do trabalho, que carreiras eu quero seguir, entender melhor como se trabalhar em grupo. O PET me trouxe muito isso. O PET é incrível, assim. Eu não tenho palavras para escrever esse programa porque foi a melhor coisa que me aconteceu na graduação. A gente a gente se dedica muito para fazer as coisas acontecerem, a gente sempre pensa tudo com muito cuidado para trazer não só para dentro da universidade, mas para fora. Uma coisa que a gente acaba se esquecendo, eu acho que a universidade pública ela reforça muito isso, é que o que a gente produz dentro da universidade, a gente precisa levar isso para fora. A gente não pode manter o que a gente produz dentro da universidade na universidade, senão ela não está cumprindo o papel dela político, assim, de ser, uma ferramenta de transformação. Então, eu acho que o PET, ele dialoga bastante nesse aspecto, porque a gente não faz isso só dentro da universidade, a gente também faz fora, porque a gente tem extensão, e com as feiras que a gente participa, as feiras estudantis, o nosso PET, ele participa bastante de feiras estudantis, representando não só São Vicente, mas a Unesp mesmo. A gente conversa bastante com o pessoal, muitas pessoas não sabem que a Unesp é uma faculdade pública, que você não precisa pagar para poder fazer a Unesp. Eu estava na feira de profissão em São Paulo, uma das maiores de São Paulo. Várias pessoas vieram perguntar, mas quanto custa a mensalidade da faculdade? E aí você tem que falar, não, não custa nada, sabe? Você pode fazer uma faculdade boa e você pode fazer uma faculdade boa de graça, entendeu? E às vezes não custa nem para fazer o vestibular, às vezes você consegue pedir a isenção. Se você está no terceiro ano da rede estadual, você consegue pedir 75% de taxa de isenção. Não é 100%, mas, tipo assim, ajuda bastante. Então, acho que é bem importante, sabe? A Unesp, ela foi, acho que uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, assim. Eu lembro que eu chorei muito de alegria quando eu passei na faculdade. E eu sinto que foi, tipo, a melhor decisão que eu tomei, assim, de escolha. Porque a gente pensa em muitos lugares que a gente podia ir, né? Ah, eu podia ir para a Universidade X, eu podia ir para a Universidade tal, eu podia ir para outro estado. E às vezes você encontra um lugar acolhedor, uma casa, assim, mais perto do que você imagina. Às vezes eu encontrei aqui em São Vicente, assim, na Baixada mesmo.
não precisei ir para outro estado, não precisei ir para São Paulo. E a Unesp, eu acho que ela dá isso pra gente, sabe? A gente se sente pertencente a um lugar, a gente desenvolve nossas habilidades, a gente resolve os problemas que a gente tem com a gente mesmo. E eu acho que ela dá muito espaço pra gente, foi muito importante mesmo para mim. Escolher essa universidade, escolher esse campus, e acho bem legal. Inclusive, essa coisa sobre proximidade, eu acho legal, interessante falar aqui uma coisa. A gente tem o cursinho universitário, né? Não sei se todos os campi têm, mas na grande maioria tem o cursinho comunitário, desculpa, e é um cursinho que ele é um cursinho gratuito e ele é direcionado às pessoas socioeconomicamente carentes, mas ele também é aberto a qualquer pessoa que queira, desde que sobrem vagas. Então, é muito legal quando a gente vê o seguinte: como a Unesp é muito pequenininha, lá o meu campus, o campus do Litoral Paulista, que é o mesmo campus da Amanda, a gente vê o seguinte cenário: a pessoa está no cursinho, e aí ela fala, eu não sabia o que eu queria no início do cursinho, eu sabia que eu tinha que entrar numa universidade. Eu sei que eu não posso pagar uma universidade particular porque não dá para pagar, a universidade particular custa dinheiro. Mas eu também não acreditava na capacidade que eu tinha de passar numa universidade pública. Só que as pessoas, sabe, se enganam, elas não acreditam que elas são capazes, mas na verdade elas são muito capazes. A Unesp dá muitas possibilidades para o aluno de escola estadual conseguir entrar na universidade. Então, foi o que a Amanda falou, foi o que a Nádia falou: 50% no mínimo das vagas da Unesp são para alunos da rede estadual de ensino, são para alunos de escolas públicas. Além disso, tem uma redução de 75% da taxa de inscrição para o vestibular, que é dada a todos os alunos da rede estadual de ensino. Inclusive, tem um dado muito chocante. Ano passado, de todos os 100% de formandos do terceiro ano, né, da rede estadual de ensino, apenas 3% deles pediram essa redução ano passado. Então, isso é um número, muito, se fica, caramba, as pessoas não sabem, será que elas não sabem? Será que elas não acreditam no potencial delas, sabe? Não, gente, dá, tem como, sabe? Tem como mesmo. A Unesp abre todas as possibilidades, a Unesp acolhe muito bem. Ela acolhe tanto que ela está presente em todo o estado de São Paulo, sabe? Ela zoneia todo o estado de São Paulo. Então, isso é uma coisa muito bacana. E esses alunos do cursinho, eles se apaixonam pela biologia, né? Porque a gente está super pertinho deles, e daí, quando você vê ano que vem os calouros, e daí tem um pessoal do cursinho lá. Isso é muito, muito bacana. Além disso, sobre o que a Amanda estava falando também, do papel da universidade pública em voltar coisas para a sociedade, eu acho que foi ontem que saiu uma matéria no site da Unesp falando que formandos da USP, da Unesp e da Unicamp têm a produtividade maior e eles geram de receita após formados mais do que eles gastam enquanto estão na universidade, né? A gente fala que a universidade é de graça, mas sim, ela é de graça, você não precisa pagar nada, mas pagam aquelas pessoas que pagam impostos. Só que aí tem aquela coisa, né, de falar que o pessoal da universidade pública não faz nada, é só balbúrdia, a gente escuta muito isso, né? Mas, na verdade, a gente gera muito mais receita do que a gente gasta enquanto a gente está na universidade. Então, sabe, a gente contribui muito para a sociedade, e isso é uma coisa muito importante. A Universidade Pública Brasileira faz mais de 90% das pesquisas científicas que a gente tem aqui no Brasil. Então, não é pouca coisa, sabe? A universidade pública é muito importante e você pode sim fazer parte dela. Existe essa possibilidade. São quase 4.000 vagas para as pessoas que estão dentro das escolas públicas, dentro das escolas estaduais participarem da Unesp. São quase 4.000 vagas. Então, assim, é um número bem legal, sabe? Ai, tá bom. Eu sei que a Nádia, eu sei que ela mora em Araraquara e ela estuda em Araraquara, né? Então ela não se mudou. Mas eu sei que a Amanda, ela se mudou. E eu queria saber, né, como é que foi isso? Eu lembro quando eu estava no meu ano de vestibulando, a minha mãe falou:
Você não vai sair de casa, você não vai sair do seu estado. E aí eu fiquei no estado, tive o privilégio de entrar na Unesp, que é pertinho da minha casa, inclusive. Mas para quem faz integral, como a Amanda, é muito difícil, mesmo que seja perto, o Guarujá é muito perto de São Vicente, se deslocar, sabe? Você fica quase que o dia inteiro na universidade. Então, Amanda, você quer contar um pouco como é que foi sair da casa dos seus pais e morar numa república? Como é que foi isso? Então, no primeiro ano da faculdade, eu não morei em república, porque não foi tão fácil assim convencer meus pais no sentido de eu me mudar para uma república. Eu morei na minha tia, em Praia Grande, porque era 20 minutos de ônibus só. Então eu pensei, nossa, eu quero passar 1h20 de ônibus, porque eu moro numa ilha, né, gente? Guarujá é uma ilha, eu preciso atravessar de barquinha para chegar até Santos, para pegar um ônibus, para ficar tipo 1h30. A Unesp é no fim de São Vicente, é tipo, não no fim, né, de São Vicente, mas tipo assim, muito longe. Então eu fiquei no primeiro ano em Praia Grande, porque era mais perto, era 20 minutos só de ônibus. Só que mesmo assim, eu faço faculdade integral, só que como eu sou do PET, também como eu faço parte das líderes de torcida, eu sempre fico muito tempo na faculdade. Então, tinha dia que eu ficava até, sei lá, 9, 10, 11 horas da noite na faculdade. Então, você entra 8 horas da manhã até 9 horas da noite, 10 horas da noite, para ir até outra cidade, que você precisa pegar um ônibus, o ônibus ele não passa o tempo todo. Se está chovendo, lá onde a Unesp está, alaga bastante, então às vezes o ônibus não passa no ponto que é perto da faculdade, não é um bairro muito seguro, então é bem perigoso, você não pode ficar andando assim, a Baixada Santista inteira num lugar muito seguro, assim. Então a gente precisa ficar assim, o tempo todo atento. Então era mais fácil eu me deslocar de bicicleta e voltar de bicicleta dentro da mesma cidade, sabe? Então conversei com meus pais, não foi a coisa mais aceita do mundo, assim, os pais ficaram tipo, não é nada. Aí depois eu convenci eles, mas e aí, ano passado, eu morei o ano inteiro na República e foi uma experiência muito legal. Foi muito melhor para mim no quesito de bem-estar mesmo, porque aí você não tem que acordar muito mais cedo para pegar o ônibus e se deslocar, e aí se perdia um ônibus de Praia Grande, ele levava meia hora para chegar outro. Agora eu posso ir para a faculdade de bicicleta, 15 minutos de bicicleta, sabe? Vou e volto. Eu moro perto da praia, né? Então, assim, o caminho de ir até é pela praia, então, assim, é muito melhor, sabe? Do que ficar em pé no ônibus 20 minutos, meia hora, 20 minutos, sabe? Mas. E aí é bem legal, assim, as meninas que moram em casa são super legais, são super incríveis, a gente se ajuda bastante, a maioria é um ano acima do que o meu, então elas me emprestavam resumos, elas me ajudavam em alguma matéria que eu estava com dificuldade, alguma coisa que eu não sabia, que eu não, sabe? Davam dicas em relação ao professor, tipo, você vai ter aula com fulano? Seja bem criterioso em tal X, porque ele cobra bastante isso, cobra bastante aquilo. E era uma troca muito legal, sabe? E é bem gostoso você estar num ambiente onde todo mundo está na mesma faculdade que você, está na mesma vibe que você, entende os seus problemas, entende o que está acontecendo. Eu não posso limpar hoje a cozinha, posso limpar amanhã porque tem prova, tá tudo bem, sabe? Tipo, é tranquilo, é bem legal, assim. Mas, é só bem legal mesmo. Eu acho que pode ser um choque para alguns, né? Porque você mora com seus pais, e daí você tem que sair da sua casa. Muitas vezes, se você vai mudar de cidade, às vezes não vale a pena financeiramente levar as suas coisas, então você tem que comprar cama, se não tiver no lugar. Então, às vezes pode ser, no início pode ser um pouco assustador, mas ao longo do tempo eu acho que a gente vai vendo que, na verdade, é super bacana, que tem muito mais a nos oferecer positivamente do que negativamente. Você aprende a trabalhar em grupo, né? Basicamente. Você aprende a falar, olha, vamos fazer uma regrinha aqui para ver quem é que vai lavar o banheiro essa semana, para ver quem é que vai lavar o banheiro esse mês. Então, acho que quando você não está acostumado a fazer isso na sua própria casa, o que é a realidade de muitas pessoas, eu acho que pode ser um baque no início, né? Mas mesmo assim, eu acho que as repúblicas, sair da sua casa tem muito mais a te oferecer positivamente do que negativamente. Você cresce muito dentro de uma república. Inclusive, eu acho legal falar sobre as repúblicas uma coisa. Quando a gente sai
da nossa casa, e daí você vai prestar o Nesp, né? Prestou o Nesp, algumas Nesps, alguns campos, eles têm a moradia estudantil, eles têm um alojamento. Alguns não têm. Eu não sei se tem Araraquara. Tem Araraquara, Nádia? Tem sim, aqui tem sim. Tem. Então, São Vicente não tem. São Vicente, por exemplo, é um campus que não tem. E o que acontece? Muitas pessoas chegam aqui e não têm dinheiro no início. Gente, é a coisa mais normal, né? Você não tem dinheiro no início. Às vezes é complicado. É por isso que a permanência estudantil é tão importante. E aí, você espera que tenha um alojamento, não tem um alojamento. Como é que eu faço? E aí você chega e muitas repúblicas em São Vicente fazem o quê? No primeiro mês, no primeiro mês inteirinho, eles te cedem casa, comida, roupa lavada, até você se estabilizar, até você, sabe, ficar bem, ficar ok para conseguir ir para um lugar da qual você realmente queira. Às vezes a república não é uma república do seu agrado, mas, cara, sabe? Você está conseguindo passar um mês inteiro dentro da universidade, conhecendo, vendo se aquilo ali é o que você realmente quer. Mas alguns campi têm sim a moradia universitária. Como é que funciona, Nádia? Você pode explicar um pouquinho? Você sabe como é que funciona? Eu sei que você é de Araraquara, então você não deve ter tentado a moradia, mas você sabe como é que funciona para requisitar? Como é que é? Então, assim como os auxílios de permanência estudantil, existe a seleção para adentrar e conseguir abrigo dentro da moradia aqui de Araraquara. A moradia aqui é bem perto da Unesp, o que é um ponto muito bom, né? Sempre tem a questão de mobilidade. Por exemplo, eu aqui demoro 1 hora para chegar na universidade, então a moradia ser localizada perto da Unesp é muito bom. Tem toda a seleção, assim como os outros processos de permanência estudantil, e além disso, tem também as regras internas, né? Normalmente, as pessoas dividem os quartos lá dentro. Em suma, é isso. Eu não sei muito, eu só sei o básico, mas é possível sim realizar. Sempre todo ano sai um número de vagas e tudo mais. Então tá bom. Então é isso, meninas. Eu acho que nós já temos algumas perguntas, eu acho que a gente já pode começar a respondê-las. Se vocês quiserem fazer acrescentar alguma coisa, a gente vai fazer uma finalização no final. Fiquem tranquilos, mas se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade agora, senão a gente já abre para perguntas. Eu posso falar um pouco mais sobre o meu curso, a área de atuação, porque as pessoas têm muitas dúvidas, então acho interessante falar sobre isso. Pode ser? Pode. Tá bom. O administrador público ele pode seguir a carreira no primeiro setor, que é o setor público, no segundo setor também, que é a área privada, e aí é um diferencial, porque o administrador público ele tem conhecimento de política, do governo e principalmente do tributo, então essa questão do administrador público trabalhar dentro de empresas privadas é um diferencial muito grande. A gente tem uma massa de bacharéis aí que entram nessa carreira. E também tem o terceiro setor, que seriam as organizações, né, não governamentais, que não têm lucro. Em suma, é isso. Eu tenho muito interesse em seguir o primeiro setor, né, então trabalhar aí, em âmbito federal, estadual ou municipal, trabalhar com gestão de políticas públicas, que é algo também que faz parte do nosso grupo, do nosso curso, programa governamental. E eu também tenho interesse em seguir a carreira acadêmica, que eu gosto muito de pesquisar esse tema. Enfim, é isso. Legal, legal. Amanda, você quer falar um pouquinho mais sobre como é fazer bacharelado e a área de atuação em ciências biológicas e tudo mais, ainda mais biologia marinha, né? Eu acho que as pessoas elas acham muito que você não tem muito o que fazer, assim, fazendo biologia. Ou você é professor, ou você é biólogo campo ou laboratório, pronto, acabou. Só que a gente tem muitas áreas de atuação que você pode atuar com biologia. Na Unesp São Vicente, a gente tem ainda habilitação de biologia marinha e gerenciamento costeiro.
que abrem muitas possibilidades. O gerenciamento costeiro é mais a parte de políticas públicas, gestão, aqui portuária, aqui em Santos, zona costeira, né, gente? E eu acho que a gente tem muito mais possibilidades atuando como biólogo do que as pessoas imaginam, assim. O biólogo pode atuar na área da saúde, por exemplo. O biólogo, ele está presente em vários aspectos da sua vida que às vezes você nem imagina. Então, assim, é muito mais amplo do que a gente acaba pensando mesmo. Ainda você pode não só seguir na área, na área atuar como biólogo mesmo, você pode também trabalhar na área acadêmica, você tem muitas pesquisas voltadas para a área de ciências naturais, ciências biológicas, tem muita coisa para fazer, muita coisa para se entender, muita coisa para se descobrir. Então, acho que é um mercado bem amplo de trabalho e são muitas possibilidades que acho que nem todo mundo sabe que existe. O licenciado também. Eu faço licenciatura em ciências biológicas e as pessoas acham que por nós fazermos licenciatura, a gente só vai poder atuar como professor de ensino básico. Não, senhora, não, senhora, isso é mentira. Tendo o CRBio, na verdade, que é como se fosse uma carteirinha falando que você é biólogo. Você pode atuar em qualquer coisa, na verdade, que o bacharel pode. Você, inclusive, pode ser professor universitário, basta ter mestrado, doutorado, pós-doc, enfim, não, essa coisa de licenciado só vai atuar dando aula para ensino médio e ensino fundamental é sim um dos focos do curso de licenciatura, né? A formação de professores, mas ele não se restringe a isso, ele não é engessado nisso. Gostaria de só falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas me perguntam: você vai ser professor de ensino básico? Olha, eu acho que não, eu acho que não. Eu gosto muito do ensino superior, mas, sabe, eu não me limito a isso. Dá para ser muito mais do que o professor de ensino básico. Mas o professor de ensino básico também é. O que seríamos sem os professores de ensino básico, né, gente? Quantos professores não nos influenciaram a sermos quem nós somos hoje? E são os professores do ensino médio, são os professores do ensino fundamental que fazem isso. Mas, ok, né? Acho que consegui falar o que eu gostaria de falar. Vamos abrir as perguntas, vamos lá. As perguntas eu acho que elas não estão falando para quem é especificamente. Então, se alguma de vocês quiserem responder, vocês abrem o microfone e falam, eu gostaria de responder, senão eu posso responder a pergunta, ok? Então, o Gustavo Miaciro, ele mandou assim, não é uma pergunta, é um elogio. Que legal esse orgulho que vocês têm da universidade, gente. Legal esse orgulho que a gente tem da universidade, né? Eu acho que mais do que ter orgulho de ser da universidade pública é ter muito orgulho de ser unespiano. É muito emocionante, na verdade. Muitas vezes a gente se emociona, porque a Unesp, ela tem essa coisa de ser democrática, ela tem essa coisa de ser plural, ela tem essa coisa de ser inclusiva. Então, destinar 50% das vagas todo ano para aluno de escola estadual é um diferencial. Incluir o nome social, ser a primeira universidade no estado de São Paulo fazer isso, é um diferencial. Então, a Unesp é muito bonita. A Unesp, ela, além de ser uma universidade excelente, cientificamente falando, sabe, tecnologicamente falando, ela é uma universidade muito humana. A gente costuma falar que a Unesp é uma mãe, e ela faz esse papel mesmo. Vocês querem falar algo sobre ser orgulho de ser unespiano? Então, eu falo muito da questão da democratização que a Unesp traz, né? Essa possibilidade de deixar as pessoas ascenderem e possibilitar pessoas de classes inferiores terem acesso ao ensino superior de qualidade, é algo que a gente tem que sempre defender e ter orgulho mesmo, porque é algo muito, muito bom. É isso. Vamos para a próxima, então. Gabriela Belisário. Vocês têm dicas em relação ao vestibular? Quem quer responder? Senão eu posso responder. Eu já fiz muitos vestibulares na minha vida, gente. Prestei Enem 4 vezes. Acho que eu posso responder. Então tá. Ok. Eu acho que, assim, o vestibular. Vamos falar sobre vestibular em geral e daí a gente foca no vestibular Unesp. O vestibular em geral, o Enem mais especificamente, ele é feito, mas é mais uma coisa de
cansar você, te ver quão preparada psicologicamente você está para aquela prova gigante, do que ver realmente quanto de conteúdo você tem. Então, o que eu aconselho todos vocês? Se preparem psicologicamente para a prova. Eu, na prova da Unesp, eu lembro que eu não passei para bacharelado porque eu chorei na prova. Eu fico assim com toda a prova que eu faço. Então, essa é uma coisa, é um ponto muito, muito importante. Se preparem, sabe? Comam bem. No dia anterior, cara, não faz nada. Se você puder na semana não fazer nada, não faz nada. Se divirta com seus amigos. Vai fazer um exercício, sabe? Você não pode se divertir com seus amigos agora, infelizmente, porque a gente está numa pandemia. Mas conversa com eles online, joga com eles no computador, faz alguma coisa que você gosta, sabe? Eu tenho certeza que você se preparou o ano inteiro e não vai ser uma semana a mais ou a menos que vai mudar isso. Agora, sobre o vestibular da Unesp, eu acho que o vestibular da Unesp ele é bastante conteudista, ele quer saber o que você sabe, mas ele é muito humano também. Então, ele não. Matemática não vai ter só matemática, porque na vida a matemática não é só matemática. A matemática está atrelada às ciências sociais, a matemática está atrelada à literatura, está atrelada à literatura? Tá sim. A matemática está atrelada a muitas outras coisas e não só números. Então, é uma coisa muito interdisciplinar. Tá? Perguntam bastante sobre se a Unesp tem obras literárias fixas. Não tem. Não tem porque ela quer saber o que você sabe sobre o que está acontecendo no mundo agora. Tá em muitas coisas atuais. Então, vejam as notícias, sabe? Se preparem para o que está acontecendo no agora. Isso é importante para a redação também. Mas eu acho que é isso. Na semana, relaxar, fica bem, fica tranquilo. E eu tenho certeza que durante o ano vocês já estudaram o suficiente. A prova da Unesp, esse ano, ela foi totalmente reformulada. Então, na segunda fase, vai ser um dia só, vão ser questões objetivas, não vai ser dissertativo, vai ter uma redação. Então, e ela foi focada nos primeiros anos do ensino médio, para não prejudicar aqueles que estão no terceiro ano agora. Olha só, né? Então, enfim, fiquem tranquilos, ok? Eu quero só que vocês fiquem tranquilos, relaxem e façam uma prova tranquila. Ok, vamos para a próxima. Da Gabriela Belisário também. Como é a experiência de morar em República? Amanda. Ai, gente, morar em república é assim, você tem que aprender a conviver com as pessoas ao seu redor, porque nem sempre as pessoas, elas, às vezes tem alguma coisa que te incomoda, por exemplo, eu sempre canto no banheiro e eu sempre escuto a mesma música várias e várias vezes repetida. E as meninas de casa, por exemplo, não gostam, entendeu? Então, tipo assim, eu evito, por exemplo, ficar colocando a mesma música repetidas vezes. Uma coisa que é muito importante é entender que, tipo assim, espaços comuns são espaços comuns. Então, todo mundo precisa cuidar e todo mundo é responsável para manter aquele espaço limpo, para manter aquele espaço organizado. E lá em casa, a gente divide, como são 6 meninas, eu moro numa república feminina, você vai encontrar repúblicas femininas, masculinas, repúblicas mistas, depende da república que você quer. Sempre tem vários tipos de república na cidade que você vai escolher. É, no caso, feminina, são 6 meninas, então a gente divide duas por limpeza, por cômodo, assim. Então, tipo assim, a gente sempre limpa em dupla, a gente se organiza, que dia da semana a gente quer limpar, aí a gente resolve com a dupla, mas cada um tem que limpar bonitinho a sua parte. E é mais assim, sabe? Tipo, aprender a conviver com o outro mesmo. Entender que às vezes a pessoa não tá legal, às vezes a pessoa ela tem um temperamento diferente do seu, ter muita paciência. Acho que assim, eu sempre morei numa casa muito cheia. Então, tipo assim, eu moro com mais 5, 6 pessoas. Então, assim, em Guarujá, né? Já teve época que eu morei com mais gente da minha família. Então, você tá acostumado a lidar com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, eu acho que é muito importante isso. A maioria das coisas se resolve na conversa. Então, tipo, conflitos você se resolve sempre conversando, sempre tentando entender o lado da outra pessoa. Mas é muito, muito legal mesmo. É uma troca muito incrível, assim. Eu acho que muda muito, sabe? Você tem um apoio diferente. É diferente você morar com pessoas que estão na graduação, assim como você, estão fazendo a mesma coisa que você.
do que você morar com outras pessoas que têm um horário diferente, tem um tempo diferente, você quase não vê. É bem diferente, gente, mas é muito legal. Acho que é uma experiência muito boa. Bacana, bacana. O Thales Vicentini, ele perguntou como é que funciona a transferência de um curso para outro dentro de um mesmo campus. Eu acho que eu posso responder, porque, enfim, eu sou transferida externamente, não internamente. Então, vamos lá. Eu sei que, como é que funciona um processo de transferência? É uma papelada só, é muito papel mesmo, tem muita coisa, é muito burocrático. Mas, depende muito do curso da qual você quer ir. Não, não depende do seu curso. O curso que você está, independe. Mas tem que ter, sim, uma similaridade entre conteúdos. Então, se você tiver nas ciências biológicas e você quiser ir para matemática, honestamente, eu não sei se dá, mas geralmente eles fazem isso sobre similaridades de curso. E aí vai depender do curso de destino abrir vagas ou não. Então, eu acho que não importa ser no mesmo campus ou não. Existe a fase da transferência interna, que é dentro da Unesp, transferência, quero me transferir daqui para cá, seja de um campus diferente para outro ou não. E isso é de externo. Mas como você perguntou interno, eu acho que é isso. Eu acho que interno tem menos burocracia, do que externo, porque, querendo ou não, você está vindo de outra universidade, então é um processo super demorado. Mas internamente eu acho que é bem mais tranquilo, basta o curso que você quer ter essas vagas. Então, por exemplo, no meu campus era muito comum abrir para licenciatura, para bacharelado não, porque as pessoas não saem do bacharelado, as pessoas saem mais do curso de licenciatura. A gente não entende muito bem como é que funciona essa evasão, mas as pessoas do bacharel costumam ficar. Então, as vagas para o bacharelado, elas não costumam abrir. Eu acho que abriu, não abriu, Amanda, recentemente, uma vaga para o bacharel? Eu não tenho certeza. Eu lembro de um ano que não abriu para licenciatura. Lembro que umas pessoas quiseram e não abriu para licenciatura também. Foi 2 anos atrás. Depende muito do ano, assim. Não sei funcionar. Depende muito do ano. Tinha uma menina da minha sala, licenciatura em Ciências Biológicas, no campus do Litoral Paulista, que conseguiu ir para biomedicina em Botucatu, se eu não me engano. Então, assim, é muito do ano, você tem que dar sorte, às vezes abre, às vezes não abre. Tem curso que nunca abre, medicina nunca abre. Então, não entre para um curso qualquer que você não goste só porque o candidato vaga é pequeno, pensando no futuro em se mudar para outro curso. Não faça isso, tá? Talvez abra, talvez não abra. Você vai ficar aí com uma dúvida sempre, tá bom? Mas existe a possibilidade sim, e eu sei que internamente não é tão difícil de fazer. Eu acho que eu consigo te complementar, Beatriz. Fique à vontade. Normalmente depende mesmo do número, da existência de vagas nos outros cursos para fazer essa transferência. Então, a transferência interna acaba sendo mais fácil, porque ela é a que abre primeiro, aí depois sobra as vagas para a externa. Começa a ser geralmente no início do ano, né? Essa abertura de vagas, eu não sei se aí também é assim. Normalmente também precisa ser feita uma provinha sobre. Normalmente é sobre os conteúdos do primeiro ano do curso, né? Mas é uma provinha fácil. E eu acho que é isso mesmo, né? A transferência interna, então, acaba sendo mais fácil, mas também tem todo um edital, é importante estar atento a isso, de transferência interna e externa também. O edital ele sai sempre, não sei se em todos os campi, viu, gente? É bom dar uma olhada. Mas aqui no campus do Litoral Paulista, ele sai sempre no início do ano, lá para fevereiro, lá para janeiro. Então, esse ano eu não sei como vai ser, não sei nem se vai ter por conta da pandemia, então a gente está muito. Não sabemos como é que a questão da transferência vai acontecer, mas geralmente em anos normais ela abre em fevereiro, janeiro, finalzinho de janeiro, início de fevereiro, por aí. Ok? Meninas, acho que por hoje é só.
Atingimos o tempo da live, nós estamos aqui há quase 1 hora, vai dar 1 hora daqui a pouquinho. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho é, para aquelas pessoas que estão vendo vocês, para as pessoas que querem ir para Araraquara, que querem ir para São Vicente, ou que querem entrar na Unesp, independente do lugar, o que vocês têm a dizer para elas? Pode ir, Amanda. Pode ir. Eu ia falar isso pra você. Gente, se não der certo, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo e acredita no potencial de vocês. Faz a prova com calma. Vai dar certo. Se não for esse ano, vai ser no próximo. Se não for no próximo, vai ser no próximo. Mas vai funcionar, você vai entrar e você vai encontrar um lugar muito bom para você. Então, confia, sabe? Confia em você, você vai conseguir e, nossa, vai ser a melhor coisa do mundo, sério. Sim, e quando você entrar na universidade é muito importante que vocês participem de projetos, porque isso enriquece demais, demais a sua trajetória dentro da universidade. Você vai criando a sua carreira, vai se desenvolvendo pessoalmente, profissionalmente. Você entra uma pessoa na universidade, sai outra pessoa totalmente transformada. E esses projetos, seja de pesquisa, ensino e ou extensão, contribuem muito para isso, né? Valorizam muito o seu currículo também. E eu vi que tinha uma pergunta sobre visitação, eu queria responder aqui rapidinho. Depende muito da universidade. Normalmente existem projetos de visitação, mas uma estratégia boa é entrar no perfil do PET da universidade e pedir para alguém fazer uma visita guiada. Isso já aconteceu aqui em Araraquara. Conversem com os perfis, seja do PET, seja do centro acadêmico, do curso que você quer, para conhecer mais. Conversa com as repúblicas para entender melhor. É muito importante todo esse diálogo. E continuem, porque mesmo sendo algo muito difícil, quando você entra, é muito orgulhoso todas as oportunidades que você tem lá dentro. Eu não acreditava que eu ia entrar na universidade e hoje eu sou pesquisadora dentro da universidade, faço parte do PET, do CAAP. Isso para mim é uma conquista muito grande, inclusive porque eu sou a primeira da minha família a entrar em uma universidade ainda mais pública, né? A Unesp, ela possibilita histórias assim, então insistam porque é algo muito bom, se agarrem a essas oportunidades. Ai, que lindo. Fiquei com vontade de chorar. Gente, esse é o Unesp, viu? Isso é o Unesp. Eu gostaria de falar para vocês uma coisa mais. é, Se você ainda não sabe, quer fazer faculdade, está no terceiro ano, não sei o que eu quero. Eu também era assim. Eu queria fazer muita coisa. Eu já quis fazer engenharia, gente. Já quis fazer engenharia. Eu hoje em dia eu falo, nossa, não, de jeito nenhum. Mas a gente tem muita assim, indecisão, essa confusão mental do terceiro ano, no segundo ano, porque é tudo muito novo, né? Tudo muito novo. Então, tem aqui na descrição, se eu não me engano. Se não tiver na descrição, a gente vai colocar agora na descrição o Guia de Profissões da Unesp. O Guia de Profissões ele não é só um guia que mostra onde é que está cada curso, qual é a diferença de um curso para o outro. Não, é muito mais do que isso. Ele é um guia super interativo, é muito bacana. Então, entrem lá, fuçem nele, explorem mesmo. Tenho certeza que vocês vão encontrar algo mais a cara de vocês. Conversem muito com seus pais, conversem muito com a sua família, com seus amigos. Eles vão te apoiar, eu tenho certeza que vão. E acredite em você, sabe? Acredite no seu potencial. Sempre vão ter as pessoas para te pôr para baixo, mas sempre vão ter as pessoas para te pôr para cima. A gente está aqui para te pôr para cima. Foi o que a Amanda falou. Se não der esse ano, vai dando que vem, sabe? Vai dando que vem. Quando uma porta se fecha, outras se abrem e pode ser que numa dessas portas você entre aqui na Unesp e faça parte desse time com a gente.
Datas importantes, viu, pessoas? Isenção e redução já estão abertas, não deixe de pedir. A isenção e a redução é um direito do aluno de escola pública, é um direito do aluno socioeconomicamente carente. Portanto, peçam, vai até dia 27 de setembro. É muito fácil. Tem um vídeo aqui na Unesp, que é o segundo vídeo, que inclusive é comigo, e daí tem todo um passo a passo, como é que faz, como, quem é que tem direito. Então, olhem isso também, leiam os documentos, tá bom? Vejam o vídeo, ele está muito explicativo, tem todo um passo a passo no site, como requisitar. E, enfim, o período de inscrição da Unesp ainda não abriu, ele ainda não abriu, ele vai abrir dia 1º de outubro e vai até dia 27 de novembro. Então, são quase 2 meses para se inscrever. Mas eu tenho certeza que vocês não vão ficar com dúvida depois das lives que a gente vai fazer. Vocês não vão ficar, vocês vão querer vir para a Unesp, porque a Unesp é incrível, a Unesp é acolhedora, a Unesp é inclusiva, a Unesp é democrática, a Unesp, ela te forma cientificamente, tecnologicamente, sabe? A Unesp é uma mãe mesmo, de verdade. É uma mãe que sabe quando te dá puxão de orelha e ela sabe quando te dá carinho. É mais ou menos por aí. 75%. Quando é que eu posso pedir de 75%? 75% ela vai acompanhar as inscrições. Então, quando abrir as inscrições da Unesp, o pessoal das escolas do terceiro ano de escola estadual do Estado de São Paulo, ou que tenha vínculo com alguma instituição do Estado de São Paulo, pode requisitar, ok? E vai até dia 27 de novembro, até o que a gente sabe, né? Pode ser que essa data mude, isso acontece, portanto, prestem atenção no site. Inclusive, pode ser que a data de isenção também mude, preste atenção no site, mas ela já está aberta. Então, não perde tempo, já pode ir lá fazer, tá bom? Mas sempre fiquem de olho no site, caso vocês tenham alguma dúvida. Tem dúvida? Não sei se eu posso, não sei se eu não posso. Liga para a Unesp, fala com eles pelo chat. Lá, na VUNESP, no site da VUNESP, tem um chat muito fácil de atendimento. Primeiro você vai ser colocado para falar com uma inteligência artificial e depois entra uma pessoa para falar com você, tá? Então, tenho dúvida quanto se eu posso ou não pedir a isenção. Vai lá e fala com o pessoal, tá bom? Não sei qual que é o número do meu PIS. Vai lá e fala com o pessoal. Eles vão te dar as dicas de como conseguir, como saber, como solucionar o seu problema. Tá bom? Meninas, eu queria agradecer demais todo vocês estarem aqui hoje. Vocês têm aula daqui a pouco, eu sei. Eu também tenho. Então, muito obrigada pelo tempo, muito obrigada pela energia, muito obrigada pelas palavras. Eu tenho certeza que isso ajudou muita gente. E é isso, pessoal. Espero, Nádia, espero te ver algum dia pessoalmente. Acho que seria muito legal. E, enfim, é isso. A Amanda eu conheço, gente. A gente é do mesmo campus, então a gente é amiga. Então, mas enfim, acho que é isso, pessoal. Queria agradecer a presença de todos vocês. Meninas, vocês querem falar alguma coisa no finalzinho? Só agradecer a oportunidade de vocês cederem esse espaço para a gente, para incentivar esses vestibulandos. Acho muito importante isso. Amanda? Só agradecer mesmo. Muito, muito obrigada por esse espaço. Acho que foi muito legal, muito interessante e acho que vai ajudar bastante gente mesmo. É isso aí. Pessoal, se vocês tiverem algumas dúvidas, podem escrever aí pra gente. Eu dou um jeito de responder, o pessoal dá gente de responder. Semana que vem tem mais live, tá bom? Se você não conseguiu, se a gente não conseguiu te responder hoje, guarda essa pergunta, escreve no papel. Semana que vem a gente volta a se falar, ok? Então tá bom? Um beijo grande, um forte abraço a todos vocês. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo tempo. A gente espera que tenha ajudado, a gente espera que tenha solucionado suas dúvidas. E é isso, gente. Não deixem de pedir a isenção, não deixem de pedir a redução. E dia 1º de outubro começam as inscrições, portanto, marca no calendário, tá bom? Um beijo, muito obrigada pela presença e vejo vocês semana que vem. Tchau, meninas. Muito obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente.